A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para estudarmos mais um livro dos profetas menores, que é o livro de Joel. Já estudamos sobre Oséias, passamos em 3 partes e agora entramos no profeta Joel. O tema principal deste livro é sobre o dia do Senhor, que o profeta ele vai conclamar o povo para se despertarem, para aguardarem esse dia do Senhor e dizer que ele está muito perto. É uma mensagem viva também para nós nesses nossos dias que estamos aguardando a volta do Senhor. O nome Joel significa Jeová é Deus. No primeiro versículo, diz quando fala sobre o profeta, só diz isto aqui: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Mais nada é informado sobre este profeta, de onde era, que data que nasceu, alguma coisa da sua vida, nada é informado. Mas os estudiosos, eles têm 2 colocações. Alguns o colocam antes do cativeiro babilônico, outros o colocam após o cativeiro babilônico. Eu sou mais entendo como antes do cativeiro as suas palavras, suas profecias. Então, levando em conta sobre esse entendimento das profecias dele ter sido antes do cativeiro, então a gente vai colocar como ali no reino do rei Joás, no reino do sul, que o seu ministério foi exercido em Jerusalém para despertar o povo de Judá. E que isso deve... o cativeiro babilônico, para a gente se localizar um pouco, ele ocorreu de 598 a 538. Houve 3, como é que eu diria, invasões, 3 levas de cativos para a Babilônia. Primeiro, em 598, depois teve outra leva, e depois em 538, que foi a terceira leva de judeus para o cativeiro na Babilônia. Então, provavelmente, o profeta ele profetizou antes que isto acontecesse. Vamos ver, então, a profecia dele. Ele começa direto, como eu disse no versículo 1, não fala nada sobre a sua vida, de onde não é, nada. Aí ele começa direto, já com a profecia. No versículo 2, diz assim: ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Ele estava falando aqui sobre uma invasão de gafanhotos. Aí perguntar assim para os antigos, para os anciãos, para os mais velhos, se já tinham visto algo assim acontecer, seria lógico que eles já viram, porque a invasão de gafanhotos é uma praga que sempre houve na Terra. Nós vimos lá quando eles saíram do Egito, a 8ª praga foi a de gafanhotos. E sempre houve isso. Mas agora Joel estava falando de algo assim que eles nunca tinham visto, que foi uma praga assim terrível
que veio sobre o reino ali de Judá. Então, ele pergunta: aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Não, nunca tinha acontecido dessa maneira, né? Os gafanhotos, nós sabemos que quando eles vêm em uma nuvem, eles chegam a tapar o sol, porque eles são muitos, milhares de animais voadores que vêm para dizimar tudo que encontram pela frente. E o profeta, então, anuncia grande destruição na agricultura de Judá por meio dessa praga que viria, né? E eles arruinariam toda a provisão do tempo. E nós vamos ver agora nos próximos versículos que o profeta Joel fala com detalhes do que vai acontecer com o povo de Judá. Essa profecia aconteceu 200 anos antes de vir a praga. Vejam só. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam quando a gente fala numa coisa e não está acontecendo, como nós atualmente falamos muito sobre a vinda de Jesus, aí diz, isso aí toda a vida falaram. Mas as profecias que Deus envia se cumprem. Neste quadro aqui sobre os gafanhotos, porque no versículo 4 em diante ali do primeiro capítulo, Joel descreve a 4 levas desta praga. Então vem o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Nós já ouvimos até mensagens sobre este assunto. E aqui, então, Joel está descrevendo as fases desta praga de gafanhoto. Esta praga é enviada por Deus. Nós vamos ver mais adiante isto, para castigar aquele povo, mas não só isto, para que o povo acordasse, que o povo se desse por conta que eles tinham abandonado a Deus, tinham abandonado o seu Deus. Mas eles vão se arrepender, nós vamos ver, mas mesmo assim, passado o tempo, esqueceram de novo. O coração do homem, ele é muito rebelde contra Deus. Ao mesmo tempo, esses gafanhotos, eles também estavam simbolizando os exércitos inimigos que invadiriam a nação. Era uma forma que o profeta Joel estava usando. E aí, no versículo 5, ele conclama as pessoas e ele fala com os bêbados diretamente, mas ele está aqui fazendo uma comparação dos bêbados com o povo em geral. No versículo 5 ele diz: despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinhos, por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Os ébrios estavam tão tontos, tão dominados pela sua bebida, tão bêbados, que eles não estavam se dando por conta que aquela praga acabaria com as uvas. E não tendo uvas, nem eles teriam a sua bebida. Isso aqui, o profeta estava demonstrando a terrível catástrofe que iria acontecer para o povo em Jerusalém.
E o povo estava dormindo, o povo não se dava por conta, estava alheio a essas coisas. Assim como em nossos dias, eu vou dizer e tornar a dizer sempre, em nossos dias, o mundo está ébrio, está bêbado, está dormindo e não se dão por conta que Jesus está voltando. É muito triste isto, de vermos as pessoas caminhando para a perdição. O profeta fala também não só daquela destruição que haveria ali em Judá, dos mantimentos, tudo mais, mas ele está falando lá, profetizando para o final dos tempos. Nós vemos que essa profecia ela vai se cumprir lá em Apocalipse, capítulo 9, e versículo 1 a 11, quando é falado sobre o juízo, um juízo terrível que virá sobre a terra. Mas será para aqueles que ficarem aqui. Aqueles que forem salvos não vão participar desse horror que vai ter, porque nós vamos estar na glória, graças ao bom Deus. E agora ele falou ali para o povo em geral que estavam bêbados, estavam dormindo, não viam o perigo que estava chegando. E agora ele fala, então, claramente de que haveria uma nação que iria invadir ali, porque veio um povo contra a minha terra, uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Vocês prestam atenção, irmão, que nas profecias ele fala muito naquilo que vem, naquilo que vem. Agora, nesse versículo, ele diz, porque veio um povo contra a minha terra. Os profetas, eles muitas vezes, porque eles estão vendo aquilo que está acontecendo agora, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Tudo ao mesmo tempo. Isso nós já vimos lá no Apocalipse, quando o apóstolo João, ele via o que estava acontecendo no céu, o que estava acontecendo na terra, nos ares e embaixo da terra. E eles têm que colocar em palavras tudo aquilo que eles estão vendo ao mesmo tempo. Mas isto aqui é futuro, ele está profetizando para o que vai acontecer. Que viria uma nação poderosa, diz aqui, ó, porque veio um povo contra a minha terra. A minha terra é a terra de Israel. Quando Deus diz, é a minha terra. Uma nação poderosa, inumerável, uma nação muito forte, com dentes de leão. Ninguém poderia suportar ou vencê-los. Isso é o que o profeta está dizendo. Se a invasão tivesse acontecido já anteriormente, não tinha o porquê do profeta Joel estar explicando como seria aquele povo, porque todos já saberiam. Então, aqui a gente vê que ele está profetizando algo que vai acontecer. Apocalipse 6, versículo 4, também nos fala isso. Eu não coloquei esses versículos do Apocalipse para o vídeo não ficar muito longo, mas os irmãos podem procurar esses versículos. No versículo 7 ali do primeiro capítulo de Joel, então ele fala o que vai acontecer ali na terra. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou a casca das árvores e as lançou por terra. Os seus galhos ficaram brancos. Então vai haver uma falta de alimento total.
haveria uma seca terrível. E de tal forma, como no versículo 7 ali falou, que tudo ali, as árvores frutíferas deixaram de dar os seus frutos. Aí no versículo 9 ele diz que foi cortada a oferta de cereal e a libação da casa do Senhor. Ou seja, a casa do Senhor, ela vivia das ofertas que o povo trazia. E o que aconteceu? Se o povo nada tinha, nem para si, muito menos para levar as ofertas. É como em nossos tempos, essas dificuldades todas financeiras que está havendo. Muitos estão desempregados, muitos irmãos necessitados. E a pessoa, se está desempregada, como que ela vai dizimar? Não é mesmo? Se torna difícil. E se ninguém mais dizimar, como que a casa do Senhor poderá continuar? Como poderá haver os sacerdotes, as pessoas que trabalham? Era isso que o profeta Joel estava vendo. E aí ele diz: os sacerdotes, os servos do Senhor, estão entristecidos, porque eles também estavam passando grandes necessidades. E Joel diz: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Olha que coisa terrível! Tudo aquilo que eles precisavam para se manterem vivos tinha acabado, não tinha mais arvoredo. Olha, no versículo 12, o profeta Joel fala: as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romeiras, as palmeiras, macieiras também, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E como poderia haver alegria entre os homens com tanta fome, com tanta necessidade, quando não tinham mais de onde tirar? Os lavradores não adiantavam, não tinham como plantar, não havia água mais, não chovia, a calamidade era terrível. E é neste momento, então, que o profeta Joel, ele fala principalmente para os sacerdotes e diz para eles: proclamai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, uma reunião, né? Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel sabia que diante de uma calamidade tinha só uma coisa para fazer: clamar ao Senhor, orar, jejuar e suplicar a misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos entender e fazer em nossos dias, em nossa vida. Sabermos que Deus é soberano e, principalmente, amados, Deus ouve as orações do seu povo. Eles deveriam trazer todos, diz aqui aos anciãos, os jovens, as crianças, de todas as idades, e clamarem pela misericórdia de Deus. Precisavam sentir a miséria que estava por abatê-los. Estava chegando aquilo ali. Joel estava profetizando que aquilo viria. Lembram, irmãos, quando lá em Nínive, quando o profeta chegou e profetizou que a cidade seria acabada,
que Deus terminaria com aquela cidade, o povo todo se arrependeu, o rei se arrependeu, se vestiram de saco e clamaram, os grandes e pequenos, todos clamaram ao Senhor por misericórdia. E Deus teve misericórdia daquele povo e não acabou com eles naquele momento. Apesar que depois de uns 150 anos, houve novamente um chamamento e eles não se arrependeram. Quando estudarmos o livro de Jonas, nós vamos ver direitinho isso aqui. E olha que coisa terrível, até os animais gemiam. E o profeta diz: como geme o animal. As manadas de gado estão confusas, porque eles não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão morrendo, estão perecendo, eles não têm água, eles não têm pasto. Tudo acabou. E por quê? Porque o pecado dos homens atinge a natureza, atinge os animais, todos sofrem. Não haveria necessidade no nosso mundo de haver tanta miséria, fome como há. Porque por causa do pecado do homem, por causa da ganância dos homens que querem só para si e não tem dó daquele pobre, daquele que precisa. Mas tudo Deus está vendo. E tudo isto o homem dará conta a Deus um dia. Então, no versículo 19, a gente vê que Joel faz uma oração. E eu imagino que essa oração era também ensinando para o povo: orem, clamem ao Senhor. E ele diz essas palavras: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Mas Deus não sabia de tudo isto? Sabia, é lógico. Tudo isto estava sob controle de Deus. Mas Deus, ele quer ver se a gente entende o que está acontecendo. Joel entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Era pelo pecado do povo, era pelo pecado dos homens que Deus estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. Mas o povo não estava entendendo. A mesma coisa nós vimos em nossos dias. Aí Joel diz assim: toquem a trombeta, porque o dia do Senhor está perto. Ele sempre coloca a chegada dessas calamidades, ele chama de o dia do Senhor. E em toda a Bíblia a gente vê. E nós vamos ver até lá no Apocalipse sobre o dia do Senhor, a calamidade terrível que vai acontecer. Vejamos então, já estamos agora no segundo capítulo do livro de Joel. No versículo 1 diz: tocai a buzina. Outras versões: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Nesta profecia que Joel está colocando aqui, ele está falando sobre aquilo que vai acontecer, que está para acontecer ali em Judá, e ao mesmo tempo ele está indo lá para o final dos tempos, quando ele diz: perturbem-se todos os moradores da terra. Ele não está dizendo unicamente os moradores de Judá.
mas ele está dizendo para todos os moradores, todos os povos, e ele está anunciando que o dia do Senhor está perto. No Novo Testamento, a trombeta está relacionada com o arrebatamento da igreja, que nós sabemos, né? Que nós estamos assim ansiosos aguardando o toque da trombeta que vai nos arrebatar, glória a Deus, que vai levar todos salvos consigo, aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar quando ouvir este toque da trombeta. E também ela está relacionada com as pragas que vão cair durante a grande tribulação. Vimos lá no capítulo 8 e 9, nós já estudamos o Apocalipse, está ali no YouTube, os irmãos já devem ter visto, que ao toque de cada trombeta vem um evento terrível contra o homem, contra a terra, contra a natureza. Tudo isto o profeta Joel, porque o profeta Joel ele passa como é que eu vou dizer, sobre os tempos e vai até o final dos tempos, a profecia dele. A profecia dele, ela é atual, ela é real. Vimos aqui, então, nesse capítulo, no versículo 2, né? Capítulo 2, versículo 2, quando ele fala sobre o sol e a lua, que a gente ouve muitas vezes essas pregações sobre isto quando vão escurecer, mas Joel já tinha profetizado isto. Olha, é dia de trevas e de tristeza. E como não será dia de tristeza? Irmãos queridos, quando nós formos arrebatados, quando nós formos para o céu, imagina os que ficarem aqui neste mundo. Os que não são salvos será terrível, mas aqueles que achavam que eram salvos, aqueles que passaram a sua vida na igreja, mas não tinham a sua vida limpa na presença de Deus, o horror que essas pessoas vão sentir, porque eles vão saber, eles vão entender na hora que realmente Jesus voltou e eles ficaram. Muito triste. E o profeta Joel está falando, é dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. A visão que o profeta Joel teve de Deus, não que ele fosse tão grande, que ele soubesse todas as coisas, mas a visão dada por Deus, que mandou ele dizer para o povo, alerta, alerta o povo. Jesus, ele mesmo falou sobre isto, lá em Mateus 24, 29, e tem outros versículos também, eu coloquei só esse aqui, quando ele diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Vejam que ali no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, eu sempre digo, quando falo sobre o Apocalipse, que esses dois capítulos de Mateus, eles são um resumo do que vai acontecer no final dos tempos. Porque Jesus, ele alertou também o povo. Vejam aqui no versículo seguinte, eu li o versículo 2, mas no versículo 3, ali do Joel, capítulo 2, ele diz a mesma coisa. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
como que ele poderia saber isto? Ele só podia saber amando de Deus, usado por Deus, que deu essa visão para ele. E Jesus falou a mesma coisa, ou seja, qualificando como verdadeira aquelas palavras que Joel disse. Em Atos também a gente vê como os discípulos, ali em Atos 2, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, e também nas suas palavras, como eles citam o profeta Joel. Assim como está escrito lá no profeta, assim como o profeta Joel falou. E Atos, está aqui, ó, 2, 19 e 20. Mostrarei. Pedro estava falando aqui agora um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, né? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E Pedro falou assim como disse o profeta Joel, que possamos crer nas profecias, irmãos, porque toda profecia, muitas profecias já se cumpriram, e todas as que ainda faltam vão se cumprir. Glória a Deus. E agora, no capítulo 2, Joel fala sobre esses exércitos invasores. Diante deles, os povos tremem, diante desses exércitos tão fortes, todos os rostos empalidecem, e eles correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Ele está comparando os exércitos invasores com os exércitos com a invasão dos gafanhotos, que os gafanhotos entravam em qualquer lugar, em qualquer fresta. E aqui o profeta Joel está falando que aquele exército também faria isso. No versículo 9, ele diz que eles invadem a cidade, correm pelos muros, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Não tinha aonde se esconder desse exército. E eles realmente invadiram, incendiaram o templo, levaram o povo cativo, como homens. Eles traziam, numa invasão militar, né? Eles traziam temor e morte, e tinham prazer em matar. Os exércitos, quando invadiam as cidades, eles tinham prazer de matar. É a mesma coisa como a gente vê nos nossos dias guerras sem motivo, como nós estamos hoje em dia vendo, né? Em 2022, o que está acontecendo? E Jesus virá com um exército superior ao dos gafanhotos. E quem poderá resistir? Jesus virá no final dos tempos. Nós vamos falar mais um pouquinho agora, logo adiante. Aqui em Jerusalém, ninguém pôde resistir. O povo não pôde resistir, ninguém. E quem poderá resistir quando Jesus vier com seus exércitos? Ninguém conseguirá resistir. E agora, então, o profeta faz um apelo ao povo. Tudo ele está profetizando que aconteceria, porque por alguns estudiosos, isto foi 200 anos antes da invasão dos babilônicos. E eu entendo realmente que foi assim. Aí o profeta está dizendo: se arrependam, por favor, para que isso não aconteça. E no versículo 13 e 14 ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque rasgar as vestes
era um sinal de sofrimento, era um sinal de luto para aquele povo, de desespero, mas já aquilo já estava muito como um costume, como um costume. E não era mais isso que Deus queria. Deus queria que houvesse realmente o, o rasgar dos corações, um arrependimento lá dentro do coração. É a mesma coisa hoje, não adianta só o exterior. No exterior, muitos se vestem, como a gente diz assim, como crentes, se penteiam como crentes, parece que são crentes, mas é só o exterior. Mas não pensem que enganam a Deus. Deus, ele vê o interior da pessoa. Claro que nós temos que andar dignamente, sobriamente. Isso é lógico, porque nós estamos aqui na Terra mostrando o reino de Deus para as pessoas que nos veem. Eles estão lendo a Bíblia em nossa vida. Então, nós temos que ter uma vida na presença de Deus. Mas o nosso coração tem que estar limpo, muito limpo. Pedimos perdão pelas nossas faltas. E aí, no versículo 14, olha só, quando o profeta diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aí ele disse: quem sabe, meus amados irmãos, quem sabe, povo de Judá, se Deus não se voltará e mudará de ideia. Quem sabe Deus deixará uma bênção para nós, para que nós possamos trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor. A preocupação do profeta estava no templo do Senhor, levar ofertas para o Senhor. Não para, agora tudo vai ficar bem, eu vou enriquecer, vou ter casas e carros e carruagens. Não, ele estava preocupado em que as ofertas voltassem a ser dadas pelo povo, que o povo pudesse ter para a sua manutenção e pudessem também manter o sacerdote, aqueles que trabalhavam. O dia do Senhor está perto. Ele fala muito, muito sobre o dia do Senhor, que está perto. Não fala só no dia do Senhor, mas ele sempre frisa que o dia do Senhor está perto. No capítulo 1, ali no versículo 15, nós já vimos, aí ele diz: que dia terrível, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora, nós estamos no capítulo 2, no versículo 11, ele novamente diz isto: grande, muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? No versículo 15, ele diz novamente: tocai a buzina em Sião. Mas ele já não pediu no capítulo 1? Pediu. Mas como é que ele está pedindo de novo? Ele pede sem parar. Toquem a buzina, toquem a trombeta, despertem o povo, que eles levem um susto com a trombeta tocando e vejam o que está acontecendo. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, convoquem uma reunião solene. Ele volta a pedir e talvez na vida dele, quantas vezes ele repetiu esse pedido, esse grito para o povo. O dia do Senhor é uma realidade. E esse dia está muito próximo, queridos. Ele pode ser hoje. Para mim, pode ser hoje. Para ti, pode ser hoje. E para todos nós também, Igreja do Senhor, pode ser hoje. Porque ninguém sabe o dia da sua vinda. E nessa
toque da buzina que o profeta está falando, que ele está pedindo, e de novo ele fala para os sacerdotes, já falou no capítulo 1, agora ele fala de novo: reúnam o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam no peito, sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Aqui ele não quer que ninguém fique de fora desta reunião solene. Até os bebezinhos que ainda mamam no peito devem ser levados para essa reunião, os filhinhos pequenos, os anciãos, os jovens, os adolescentes. E ele ainda diz que o noivo e a noiva também devem ser convocados. Na lei, o noivo e a noiva, eles tinham, eu digo, 1 ano de lua de mel. 1 ano. Porque durante 1 ano o noivo não iria servir ao exército. Ele não poderia ser chamado para a guerra. Ele não poderia ser convocado para reuniões solenes, coisas assim, nada. Mas aqui o profeta está dizendo: não tem nada disto, mesmo que esteja em lua de mel com a sua esposa, sai o noivo e a noiva e venham para se congregar, para jejuar, para suplicar, para orar a Deus por misericórdia. Era o povo inteiro. Que nós possamos entender, amados, para nós termos a vitória em nossa vida, nós temos que clamar ao Senhor, clamar. E aí o profeta, como disse lá naquele versículo que eu li, quem sabe, ele tinha uma esperança de que Deus voltasse atrás e não viesse todas aqueles desastres na terra. Então, que coisa mais linda, irmãos. Ali no versículo 18 e 19, né, do capítulo 2, aí ele diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Quando que o Senhor deixa de amar o seu povo? Quando que o Senhor deixa de nos amar? Nunca. Quando que ele não se compadece de nós? Sempre ele se compadece. E o Senhor respondeu ao seu povo. Aqui, a resposta, até aquele clamor, o profeta está dizendo que o Senhor mandou dizer ao povo: eis que vos envio o trigo, o vinho, o azeite, e deles sereis fartos. Ou seja, eu vou trazer tudo de volta para vocês. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas o Senhor faz por nós, glória a Deus. Não temais, até para os animais do campo ele está falando, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos. A figueira, a videira e a figueira produzirão com vigor, com muita força, haverá muitas frutas novamente. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vós. Então vejam, aqui Deus mesmo está dizendo para eles: aquele exército de gafanhotos fui eu que enviei contra vocês, porque vocês estavam se afastando de mim, estavam se perdendo. Muitas vezes o amor de Deus é tão grande por nós que nós nem entendemos. Às vezes estamos enfraquecendo e o Senhor manda alguma coisa, algum perigo, alguma calamidade, alguma enfermidade até às vezes, para nos sacudir e nos despertar. Muitas vezes
é o amor de Deus. Aqueles gafanhotos que trouxeram tanto mal para aquele povo, era uma demonstração do amor de Deus, porque a alma deles tinha que ser salva, assim como a nossa alma tem que ser salva. Cristo é poderoso, Cristo é maravilhoso, Deus é maravilhoso e faz grandes coisas para despertar o povo. Aí ele diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará chuva, porque faltava chuva para os campos voltarem a dar as folhas, os pastos, as árvores. Eu vou mandar a chuva temporã e a serôdia, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, tudo no tempo certo, e tudo florescerá. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. Não busquem outros deuses. Era que o Senhor estava falando aqui por intermédio do profeta Joel. A mesma coisa está falando conosco. Não busquem outro Deus. Há um só Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus que tudo proveu, que mandou o seu Filho amado para nos salvar. Só existe este Deus. E só há um caminho para chegar a este Deus, que é por intermédio de Jesus Cristo. Não tem aquela coisa de que todos os caminhos levam a Deus. Não. Até todos os caminhos levam a Deus, é verdade, mas vai ser no juízo para serem julgados. Agora, para a salvação, tem só um caminho, que é Jesus Cristo. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Porque que vergonha era para o povo de Israel, né? Ser levado cativo, estar passando fome, necessidade. As nações vizinhas diziam: mas vocês não são um povo de Deus? Vocês não dizem tanto que são um povo de Deus? A mesma coisa acontece conosco. Quantas vezes vizinhos ou familiares ou parentes dizem: mas tu não crê tanto em Deus? Como é que está passando por isso? Mas nós dizemos: Deus sabe. Ele é o Todo-Poderoso e a minha vida está nas suas mãos. Glória a Deus, louvado e santo seja o seu nome. E agora o profeta Joel profetiza algo tremendo, que é o derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento nunca tinha acontecido. E também não aconteceu ali na sua época. Aconteceu, nós conhecemos, que está escrito lá em Atos, capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo. Mas Joel já profetizou esse derramar. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito. Depois disso do quê, irmãos? Depois do arrependimento. Porque uma pessoa que está buscando o batismo com o Espírito Santo, mas se ela está em pecado, ela pode pedir o batismo do Espírito Santo a vida toda que não vai receber. Porque o Espírito Santo, ele só habita naquele corpo que é dominado por Deus, que foi entregue para Deus, aonde diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Joel dizia: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, não há acepção de pessoas. Todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. E o batismo com o Espírito Santo é com a evidência de falar em línguas. Todo que se entrega a Jesus tem o Espírito Santo em suas vidas, porque é o Espírito Santo que nos leva a Cristo, a salvação, que nos convence, mas
além do Espírito Santo morar em cada um de nós, há essa promessa grandiosa de sermos batizados, encharcados com o Espírito Santo e falarmos em outras línguas. Que coisa preciosa! Isso está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 16 e 18, essas mesmas palavras, né? E Joel diz no versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era para o tempo dele? Era. Foi para todos esses milênios de anos? Foi. E é para os nossos dias e continuará sendo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só clamar para o Senhor, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor tem dito, e os restantes que o Senhor chamar. Somos nós, esses restantes que o Senhor tem chamado. E isso aqui é lá para o final dos tempos também. Que coisa mais linda é o profeta Joel, as visões que ele teve. E aqui nos fala que o Senhor anuncia que irá restaurar a sorte de Judá. O dia da decisão no vale de Josafá. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Isso aqui é lá para o final dos tempos, depois da grande tribulação, quando Cristo voltar a esta terra com um exército incontável. Que exército é esse, irmãos? É eu e você, somos nós, os salvos que vamos voltar com Cristo. Joel está vendo tudo isso, é algo incrível. E diz: ali entrarei em juízo contra elas. Contra quem? Contra essas nações, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra entre si. Todas as nações serão julgadas por tudo aquilo que fizeram contra o povo de Israel em todos os tempos. Joel 3,14 ainda diz: multidões, ele está vendo, ele enxerga isso. Ele tem visões do final dos tempos, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Se ele dizia que estava perto, o que vamos dizer nós hoje, né? Está muito pertinho de tudo isto acontecer. E Joel vê agora a cidade santa. É verdade? É. Ele vê a Nova Jerusalém. Tudo será diferente após a grande vitória de Jesus. A terra restaurada será como o jardim do Éden novamente. Será algo fabuloso, algo que ser humano não consegue imaginar. No versículo 17, nós já estamos no capítulo 3, viu? Eu esqueci de falar quando nós passamos para o capítulo 3. E vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e será santa para todo o sempre, porque o Senhor habitará em Sião, em Jerusalém. Oh, glória a Deus, que maravilha quando isto acontecer. E o melhor de tudo é que nós vamos participar. E há de ser que naquele dia, olha que maravilha que vai acontecer, os montes destilarão vinho, as colinas manarão leite, e
todos os rios de Judá estarão cheios de água, não haverá mais seca. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O profeta Ezequiel também viu essa fonte, né? Nós vamos estudar muito ainda sobre esses temas, estudando as profecias, o que os profetas viram que vai acontecer no final dos tempos. E ele vê, então, um novo céu e a nova terra. Ai, alguém pode dizer, eu pensei que isso só era falado lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse é falado. Capítulo 21, versículo 1 a 7, fala do novo céu e da nova terra. Mas outros já falaram, outros profetas tiveram esta visão. E o profeta Joel é um deles. E ele disse: Mas Judá será habitada para sempre. E Jerusalém será habitada de geração em geração para todo o sempre. Glorificado e santo é o nome do Senhor. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião, e ali nunca mais entrará mal, nunca mais entrará pecado, porque aquele lugar será santo para todo o sempre. Aleluia! Eu termino com esse aleluia, porque não tem outra palavra que a gente possa terminar. Meus amados, meus queridos irmãos, vamos ficar firmes olhando para este grande dia, o dia do arrebatamento, o dia onde nós vamos participar de todas essas coisas. Então, que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser e nos permitir. A paz do Senhor.